Glória a Deus. Amados irmãos, abra a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 47. O Senhor, esta noite, vai falar ao nosso coração neste texto. Gênesis 47 é um texto muito bonito, porque ele é aquele momento histórico em que José, tendo trazido toda a sua família para habitar no Egito, para ali estar, Jacó, seu pai, tinha perguntado a Deus se era para descer àquela terra, e Deus tinha permitido e tinha dito que era para que eles fossem. E nesse texto você tem Jacó colocando seus irmãos e seu pai no que havia de melhor naquela terra, que é a terra de Gósen. Faraó, o grande soberano do mundo naquela época. Eu não sei quantos aqui puderam, na sexta-feira, assistir o estudo, pelo menos de forma remota, mas nós vimos toda a questão do crescente fértil e como isso envolve literalmente o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E é interessante que nesse momento histórico, o grande império que existia, com certeza era o Império Egípcio. Os hititas estavam numa expansão muito grande, a Mesopotâmia estava ali engatinhando, mas o Império Egípcio era muito forte. Então, o Egito, além de ser um grande império, era o celeiro do mundo. As nações vinham ao Egito para poder comer, porque havia fome em toda a face da terra. E, como José tinha ido antes da família para este local, como José já tinha sido usado por Deus para preparar aquela terra para a temporada de fome universal. Como José tinha uma capacidade administrativa extraordinária, tivemos todos aqueles momentos em que os filhos de Jacó vêm e tem todo aquele reencontro com o irmão aparentemente morto. E agora Jacó vai a esta terra, conversa com Deus, Deus permite, e lá estando, ele obviamente vai ter uma audiência com aquele que era o dono do mundo na época. Alguém numa posição muito elevada. Para você ter uma ideia do poder de Faraó, hoje o mundo é dividido entre 3 grandes nações: os Estados Unidos, a Rússia e a China. Alguns dizem que a Rússia numa posição muito mais baixa, e que, obviamente, brigando pela hegemonia político-econômico e social de todo mundo, Estados Unidos e a China. Naquela época exata, Xi Jinping, Donald Trump, e nem mesmo o da Rússia, chegariam aos pés do faraó da época. Tamanho poder que ele detinha, tamanha força que ele detinha. O mundo olhava para o Egito como a sua salvação. Então, sejamos francos, não é qualquer um que teria uma audiência com um homem como Faraó, principalmente este desta dinastia. Não é qualquer um. Não é qualquer um. Se hoje não é qualquer um que alcança esses 3 grandes líderes políticos, quanto mais naquela época. E segundo a palavra de Deus, em Gênesis 47, ele
ficou ansiosíssimo por conhecer a família de José. José ficou tão preocupado que chegou e avisou, ó, vocês falem assim, vocês sentem assim, vocês se levantem assim, vocês olhem assim, vocês ajam desta e desta forma. Pelo amor de Deus, é Faraó. E todo mundo, após receber as devidas instruções de como se portar diante do dono do mundo, se portou de forma muito tranquila, muito direta, muito objetiva. Faraó tinha uma gratidão tão grande com José, mas tão grande, que ele queria conhecer a família daquele grande homem que salvou não só o Egito, mas tornou o Egito a maior potência na época. Simplesmente fazendo o Egito, que já era grande, se tornar maior ainda, como celeiro de todo o mundo. E o interessante é que nessa conversa, Faraó resolve dialogar com Jacó. Oh, meu Deus! O pai de José. Meu amado irmão, quando você conversa com um idoso, que já não tem mais nada o que perder e o que ganhar, ao estilo pastor Gideon Pai, falava mesmo que vinha na lata, e não estava nem por aí, a conversa não é tão fácil. E ele já estava com 131 anos, estava avançado em dias. Aí Faraó olha para ele com todo carinho, o dono do mundo. Olha para ele com todo carinho, com todo amor, com todo o respeito de quem é o pai do administrador de tudo aqui e que possibilitou toda a vida. E aí diz, e aí, seu nome, endereço CPF, esposas e filhos, e como é que é? E me dê um relato da sua vida. Se é alguém feliz, alguém contente, como é que é? Como é que é ser pai de José? E puxando assunto. Irmãos, o velhinho foi direto, objetivo. E numa única frase, ele resume a vida dele. Se não vejamos, versículo de número 8. De Gênesis 47, e falou Faraó a Jacó e disse, quantos são os teus dias dos anos da tua vida? Será que ele falou só isso? Não. E isso aqui é o meio da conversa. Conversaram muita coisa. Isso aqui é aquilo, vai falando. Aí chega um momento, e aí, e a tua idade, como é que você está? Aí o velhinho disse, versículo 9, e Jacó disse a Faraó, os dias dos meus anos, das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. E não chegaram aos dias dos anos da vida dos meus pais, nos dias das suas peregrinações. É duro ouvir isso. E tem que ser homem para falar isso para o dono do mundo. É mais ou menos assim, olha, estou aqui. Obrigado por tudo que fez pelo meu filho. Mas a minha vida é triste. São 130 anos. Poucos em relação aos meus pais, porque meu pai já viveu muito mais, Isaac, Abraão, meu avô, muito mais. E triste
os meus dias. Eu vim essa noite como ministro da palavra do Senhor, parar de conversar com você sobre 2026. Na virada do ano, o Senhor falou com você a primeira mensagem de 2026. Assim como o Negueb é restaurado, o Senhor há de nos restaurar. No dia 1º, o Senhor olhou para você e o Senhor, por intermédio da minha vida, porque eu sei quando o Senhor me usa, disse a cada um de vocês, é para correr a corrida que está esperando, não é para parar. Olhando para mim, o autor e consumador da sua fé. No domingo passado, primeiro domingo do ano, o Senhor me usou para te dizer, 2026 é ano de muita luz, de muita limpeza, para encontrar o que havia perdido e de muita festa. Muita festa. Se alguém perdeu o que o Senhor determinou que eu falasse, retorne à playlist e assista ainda essa semana. Não são palavras minhas. Mas hoje o Senhor me incomodou, e está me incomodando a semana inteira. Eu estava hoje saindo para almoçar com minha esposa, e a gente agora chegou numa fase estranha. A gente sai no carro, nós dois, está faltando 2. Onde é que estão os 2? Não sei. Umas meninas bonitas resolveram levar nossos 2. Ainda bem que estão tudo na igreja. E é do nosso povo. Oh, que alívio! E que felicidade. E eu estava conversando com a minha esposa, né? Eu estava dizendo, não, amor, pode ficar tranquilo. Daqui a pouco vem juros e correção monetária. A gente enche esse carro de novo. Quero muitos juros e muitas correções monetárias. 10 de cada um. Voltando à pregação. Irmãos, eu conversava com minha esposa e eu dizia, amor, olha o resumo da vida desse homem. E o Senhor, esta noite, nos quer fazer abrir a sua palavra e perguntar, qual será o resumo da minha e da tua vida no final de nossa existência? O que nós vamos dizer? O que nós vamos dizer? Jacó foi para o inferno? Não. Jacó é um homem transformado por Deus. Seu nome é Israel. Está no céu. Herói da fé. Patriarca. Mas quando ele olha para trás, ele diz, doeu, e doeu muito. Há um segundo homem que eu quero destacar, mas no final da mensagem. Alguém que também sofreu muito, não foi pouco. Mas termina dizendo assim, meu filho Timóteo, não te envergonhe das minhas cadeias. E termina preso. Não é no palácio com o faraó. Não te incomodes com minhas cadeias. Você está olhando para mim, Timóteo, está com vergonha de mim. Meu filho, levanta. Reaviva o dom de Deus que há em ti, porque eu já combati o bom combate. Eu encerrei minha carreira. E você acha que eu estou preocupado com correntes? Meu filho, eu guardei a fé. Isso aqui é um nada diante do que está me esperando lá em cima.
coroa de graça, coroa de justiça, coroa da fé. Eu creio que foram, talvez, 2 grandes homens com sofrimentos diametralmente opostos. Pastor, está querendo dizer o quê, pelo amor de Deus? Que a nossa vida vai ser de sofrimento? Ué, quer colher de chá aqui? É aqui que você quer colher de chá? Aqui é que você quer coroa? Água quentinha todo dia? Caldas novas toda semana? É aqui que você quer? No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Meu Deus, pastor, foi ele que venceu, não eu. Calma, não. Ele venceu e ele disse, estou convosco até a consumação dos... Calma, ele está com a gente. Só que essa noite eu quero pensar com você sobre esse homem. Como é que a gente faz para não chegar no final da vida tão amargurado? Como é que a gente faz para chegar no final da vida não tão triste? Como é que a gente faz para chegar no final da vida com marcas que valem ter? Não com marcas de dor, de cansaço, de traição, de roubo. Como é que a gente faz para chegar na vida? Bem, eu vim conversar então com você sobre 2026, 2030, 2035, 2040, 2045. Quem sabe 2050? Quem sabe 2055? Para muitos, quem sabe 2060, 2065, 2070, eu vou estar com 100 anos em 2070, ó. Novinho, novinho, novinho. Escute, eu vim conversar com você sobre você no futuro. Para que você no futuro diga, combati o bom combate. Cerrei a carreira, guardei a fé, e agora o que me espera é a coroa da justiça. A coroa da justiça. Porque esse homem chegou a essa descrição, e eu não quero que nós cheguemos a este ponto. Jacó foi um menino que tinha tudo na vida para dar certo. Vamos voltar alguns capítulos. Você se lembra como foi que ele passou a existir? Jacó é um menino que é produto de oração do seu pai. Lá em Gênesis, capítulo 25. Perdão, capítulo 24. Você tem a morte da mãe, você tem um menino chorando, tadinho, 40 anos e doido com a mãe. Aí você tem o pai preocupado com Isaac, o pai de Jacó, e dizendo, olha, eu não quero que ninguém, simplesmente, nenhuma dessas mulheres aqui tenha acesso ao meu filho. Vai à minha terra, pega gente da minha terra, pega gente do meu povo, porque já conhece quem nós somos, conhece o que a gente acredita, conhece para onde nós vamos, para onde não vamos. Não adianta pegar lá fora, pega dentro do meu povo. E aí, Eliezer ora, o Senhor tem misericórdia. E aí ocorrem fatos extraordinários, você sabe disso. Rebeca vem para se casar com Isaac. E é interessante que ela vem,
Quando o pai dela, Labão, vê o tanto de ouro, de prata e de bens que simplesmente o servo estava trazendo para deixar com os familiares como dote, e que viu que simplesmente o irmão de Rebeca, Labão, viu que simplesmente ela não estava sendo entregue para qualquer um. E a menina, meu Deus do céu, se tem alguém que manda outro para vir me pegar e tem tudo isso, talvez esse alguém me ame. Aí fizeram lá o contrato de casamento, tudo direitinho, ela desce, é muito bonito o texto no final, porque ela está sem o véu, né? Aí de longe ela vê quem? Ela vê Isaac. Mulher vê tudo, né? Deus de misericórdia. Que olhos. Mulher vê o que a gente não vê, mulher enxerga antes da gente enxergar. Aí de longe vê Isaac e pergunta, quem é? Não, esse é o meu Senhor que vai casar com você. Na hora ela já bota o véu, já se arruma, cabelo do lado, linda. E o texto termina de forma muito bonita, lá em Gênesis 24, versículo 67. Porque no 66 diz que o servo contou tudo a Isaac que aconteceu. E aí Isaac simplesmente a trouxe para a tenda da sua mãe. Tomou Rebeca, ela lhe foi por mulher e a amou. E aí Isaac foi consolado da morte da sua mãe. Daí talvez venha o dito popular, que para fechar um coração de ferida, em razão de amor, só um novo amor, não é verdade? E aí esse menino tem agora a esposa. E esse menino quer filhos. Esse menino tem que ter filhos, porque Deus tinha falado a seu pai, Abraão, que por intermédio de Isaac viria abençoar todas as nações e o Redentor da humanidade, e nada de Rebeca lhe dar filhos. Ou seja, o problema não era só a mãe dele, estéril, Rebeca também. E a palavra do Senhor diz, lá no capítulo de número 25, que Isaac ora durante 20 anos, e aí, simplesmente, depois de orar 20 anos, então ele já tinha 60 anos, Rebeca engravida. E Rebeca não sabe o que está acontecendo no ventre dela. Ela só sabe que mexe mais do que o necessário. Ela só sabe que anda mais do que o necessário. Que alguma coisa está errada aqui dentro, que tem algo estranho. Não é possível que um ventre seja objeto de tanta loucura aqui dentro. O que é? O que eu tenho aqui dentro? É gente mesmo, e ela conversa com Deus. E Deus disse, não, são 2 povos que tem aí dentro. Então, 2 filhos. E escute, o maior vai servir o menor, porque a minha relação para trazer o futuro, que abençoará todas as nações, é com o menor. O maior vai ser grande, mas vai servir o menor. Aí ela entende, se acalma, consegue sobreviver até o parto. E não tinha cesárea na época. Sai o primeiro, cabeludo, ruivo. Sai o segundo, agarrado no pé do primeiro. Como se dissesse, ok, eu não saí na frente, mas eu estou no teu pé. Liso, esperto, esguio, inteligentíssimo. Como se dizendo, não vou perder uma oportunidade. Deixa comigo. O nome do mais velho, Esaú. O nome do mais novo, Jacó. Eles crescem. Eles crescem, e a palavra de Deus, em Gênesis 26, 27, traz um problema muito sério, dizendo que o pai gostava do mais velho e a mãe gostava do menor. O mais velho era amado por Isaac. Por quê? Porque era o homem da casa. Era quem saía, quem caçava, quem arrebentava o braço com caças enormes, quem trazia, fazia um guisado maravilhoso. Era aquele ser másculo, forte,
Já o menor, na barra da saia da mãe, ali do lado, olhando o irmão maior assim, um pouco de receio, sabe como é? E dizendo, mamãe, no colo da mamãe, e do lado da mamãe, e pertinho da mamãe, e beijando a mamãe, e fazendo tudo do lado da mãe. Crescem. É lógico que o maior tripudiou ao máximo o menor. É lógico que o maior botava o menor no bolso. É óbvio que o maior pisava o menor. Está na cara. Bullying. Jacó sabe o que é bullying. Mas Jacó não é bobo. Jacó sabe que 2 mais 2 é igual a 4, enquanto Esaú pensava um pouquinho quanto era 2 mais 2. Você me entende? Jacó sabia de regras, leis, conhecia fatos, entendia, era esguio, rápido, inteligente. Enquanto que Esaú é aquele ser brutal, forte, quase um homem das cavernas, mas que chegava e se impunha. Até que um dia, Esaú chega com muita fome, não é verdade? E o pior, Esaú não caçou nada, não é verdade? E a palavra de Deus diz que ele chega para Jacó e diz, maninho, eu estou morrendo de fome. Essa parte da Bíblia me é fantástica. Isso aqui esclarece quem são os dois. Se houvesse uma relação de fraternidade, amor, carinho, vida entre os dois, irmandade pura mesmo, aquela coisa de um bater no outro, tenha 2 filhos homens. Você só escuta do teu quarto a pancadaria. Entendeu? E ninguém grita não. Se batem, se arrebentam, se quebram. E quando o pai chega, o que está acontecendo? Nada. Há um código de honra. Deus o livre e guarde o que acontece ali. Entendeu? E aí o que ocorre? Mas também na hora do pega para capar, desculpe a expressão, um é advogado do outro, um defende o outro. Não, que é isso, pai? É aquela velha história, meu irmão mais velho vem te pegar também. Entendeu como é que é? É assim. Mas nessa casa não, nessa casa a coisa era drástica. Qualquer casa, por mais briga que se tenha entre irmãos, por mais dor que haja entre um e outro, teu irmão chega, está dizendo, meu amigo, me dá de comer, que senão eu morro. Na hora você ajuda. O que Jacó fez? Gente, isso é revelador. Jacó olha para ele e diz, me vende a tua primogenitura. Olha para mim e diz que foi a primeira vez que Jacó quis isso. Você acha mesmo que Jacó não já vinha tentando, de todas as formas, ter acesso à primogenitura? A resposta de Esaú é esclarecedora ao máximo. Ele diz, de que me vale primogenitura se eu estou morrendo. É tua. E é engraçado, não tem contrato. Não tem escritura pública. Não tem registro em cartório. Por quê? Porque a palavra de um homem valia. Jacó entrega a comida. E sabe que a partir daquele momento tem a primogenitura. Ele sabe que no dia em que o pai fosse chamar para entregar os bens, ou que o pai morresse, Esaú não poderia levantar a voz, porque tinha que ser homem, como sempre foi, e dizer a primogenitura é dele. E Esaú foi homem, vou lhe mostrar isso no texto ainda hoje à noite. Esaú foi fantástico com Jacó. Olha que interessante. Passados dias, o velho Isaac fica cego. E Isaac, ao ficar cego,
Ele diz, agora eu tenho que te abençoar, Esaú. Eu tenho que te dar a bênção de Abraão. A bênção de Abraão tem que ir agora para você. Então vai e prepara uma caça para o teu pai. Prepara uma caça, aquele guisado gostoso, eu vou me alimentar e eu vou te abençoar depois que eu comer. A comida na Bíblia é muito interessante, né? Jesus é tão judeu que a gente só vai receber as coroas depois das bodas do Cordeiro. Nós vamos comer tudo, mas vamos comer. Irmãos, pense o quanto nós vamos comer. Ah, Deus santo, nas bodas do Cordeiro. E é carne de primeira. Ai, pastor, mas eu sou vegetariano. Lá é carne. Se vira. E é de primeira. Olha que interessante. Quando você pega Gênesis 27, abra comigo. Quem é que está ouvindo tudo por detrás das tendas, porque não tinha porta? Adivinha? Tal sogra, tal nora, não é verdade? Se Sara, esposa de Abraão, já ouvia tudo por detrás da tenda, adivinha agora quem está escutando tudo por detrás da tenda? Vinha tudo da mesma origem, era tudo de Padã Arã. Então é por isso que a mulher é conhecida, está entendendo? É como se Abraão dissesse, é melhor o mal conhecido que o mal desconhecido. Traz da minha terra. Adivinha quem está ouvindo tudo, Cícero? Rebeca. Adivinha o que Rebeca faz, Cícero? Jacó, meu filho, vem cá. Sim, mamãe. Eu vou preparar um guisado. Vai e pega as roupas do teu irmão. Se dá um jeito de ficar peludo, nós vamos te disfarçar, porque teu pai vai abençoar teu irmão. Você vai na frente, você vai dizer que é teu irmão, e vai pegar a bênção do teu irmão. Jacó ficou com esse olhar que você está tendo para mim, como se não acreditasse no que aquela mãe estava fazendo. Você pode imaginar o que uma mãe pode fazer para um filho? Ela é capaz de enganar o pai. Não, pastor, ela não faz isso. Abra a geladeira e pegue o danoninho que era para o seu filho, para você ver quem é sua esposa. Aquele que ela estava guardando para o teu filho, que você gerou. Pegue o danoninho do teu filho. Você vai ver quem é sua esposa. E aí você vai entender essa mulher aqui. Escute. Ela diz, teu irmão não vai pegar a benção. Nós vamos te transformar em Esaú. O plano é perfeito. Porque o pai não vê. Mas Jacó não tem a voz de Esaú. Jacó não tem o quê? A voz de Esaú. Lê comigo agora. Versículo 15. Acompanhe o drama. Gênesis 27. E depois tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu em Jacó, seu filho menor. E com as peles de cabrito cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. E deu guisado saboroso na mão dele que tinha preparado. E veio ele ao pai. Você pode imaginar Jacó tremendo de cima a baixo. Aí ele faz o que não podia fazer. Meu pai. Meu pai? Isaac disse, eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Quem és tu? E Jacó disse a seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito.
Eu imagino a cara de Jacó. Eu sou quem está te enganando. Eu sou quem está te passando a perna. Eu sou quem está vilipendiando a tua autoridade. Porque eu quero roubar o que já é meu. Levanta-te agora, meu pai. Assenta-te e come a minha caça, para que a tua alma me abençoe. Isaac não é bobo, é cego, mas não é bobo. Versículo 20, então disse Isaac a seu filho: como é isso que tão cedo achastes, filho meu? Agora ele bota Deus na parada. E disse Jacó: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Quem está vendo tudo? Quem está enxergando tudo? Quem já tinha dito à mãe: ele vai ser maior? Quem já tinha prometido? Acaso precisava disso? Nós não lemos no Salmo 27, último versículo. Espera no Senhor. Confia nele. Espera, pois, no Senhor. E disse Isaque a Jacó, versículo 21, chega-te aqui agora para que eu te apalpe, meu filho. Se és meu filho, Esaú mesmo ou não. Que mulher fantástica, Rebeca, né? Mulheres pensam em tudo. Até quando querem passar a perna no marido. Não falta um detalhe. A genialidade feminina me assusta. Ore por tua esposa, meu irmão. Você dorme com ela. E ame-a. Versículo 22, então chegou Jacó a Isaque seu pai, e apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o conheceu, porquanto suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Versículo 24. Esse é o momento mais importante da vida de Jacó. Jacó aqui poderia ter evitado 131 anos de dor e sofrimento. Porque Deus é Deus tão gracioso que Deus nos dá sempre a oportunidade de voltar no tempo certo ainda. Crisanto, olha o versículo 24. E disse Isaque: és tu, meu filho, Esaú mesmo? O silêncio naquela tenda foi maior do que o silêncio aqui. A dor e o peso, extremamente maior do que aqui está aqui. Ele tinha aqui a chance de dizer: não, pai, é Jacó, eu estou te enganando, me perdoe. E se quiser me amaldiçoar, me amaldiçoe. Mas ele, o teu filho amado, o teu filho que tu amas, que tu queres bem, porque tu não me queres. Ele podia ter lavado toda a roupa suja naquele momento. Eu cresci lutando por teu amor, nunca tive. Eu cresci querendo ver-te, tu não me enxergavas. Eu cresci querendo o teu carinho, tu abaixes o outro. Eu cresci tentando te trazer, tu nunca reconhecestes, porque teu amor era do outro.
E eu estou aqui enganando. Mamãe também está me ajudando. Porque filho é assim. Quando abre a boca, já bota todo mundo junto. Todas as vezes que planejei algo fantástico para minha esposa, meus filhos entregavam antes. Sempre. Que filho é assim. E ele poderia ter dito, olha, agora eu quero que tu saibas, pai, que ele vendeu a primogenitura. Ocorreu isso, deixa ele chegar, e nós vamos tirar a limpo. Será que Isaac não teria sido direcionado pelo Senhor para fazer o que tinha que fazer? Qual a resposta que ele deu? Qual a resposta que está aí? Sou eu, meu pai. A mãe tinha dito para ele, calma, sou eu que estou fazendo isso, tu não vai sofrer nada. Que caia sobre mim tudo. Você está brincando? Você está brincando? De Deus não se zomba, o que o homem planta, isso ele colhe. Não há para onde correr. Restante da vida desse menino. Primeiro, quando o irmão volta, que sabe de tudo, grita arrependido, Pai, uma benção, uma benção. Você vai ser menor do que teus irmãos. A gordura da terra será tua. Mas fica tranquilo. Vai chegar um momento em que Deus vai fazer você sacudir todo o peso. E você vai sair da escravidão. Por isso hoje, os filhos de Esaú com Ismael dominam metade da economia do mundo. Por causa de um velho que disse, calma, vai chegar o teu tempo. Os árabes. Os povos do Oriente Médio. Escute. Esse menino agora tem que sair correndo da casa dele, da proteção dele, por causa de quem? Dele. Porque o irmão disse, é só papai morrer que eu enterro o maninho. Ele não aguenta uma mãozada. Só papai morrer. Chegou para a mãe. Gente, quando chegou para a Rebeca disse, meu Deus do céu. Eu tenho que fazer alguma coisa para o Jacó. Sabe o que ela fez? Contou para Isaac o problema. Chegou e disse para Isaac, olha, Esaú pegou outra mulher que a gente não quer. Esaú se casou com essas mulheres daqui de Et, os heteus. Eu estou angustiada. A Bíblia diz, eu quero morrer. Meu amado irmão, quando sua esposa disser, eu quero morrer, ela não quer morrer. Ela está usando como arma para alguma coisa. Ceda, conversa com ela, amor, o que você quer, meu amor? Não, que eu quero morrer. Não, paixão, o que você quer? Eu queria tanto isso, então tá, vamos conseguir. Desde essa época, eu quero morrer, é instrumento de troca, entendeu? Desde essa época. E aí, o que acontece? Para ela não morrer, vamos mandar Jacó para o meu irmão, Labão. Jacó sai com a roupa do corpo. Jacó sai sem proteção. Jacó anda até Betel, de Berseba a Betel. Chega em Betel, dorme, faz um pacto com Deus e depois sobe até Padã Arã, até Arã. Chega lá, se apaixona por quem? Se lembra? Raquel. Olha para Labão e diz, vou trabalhar pela menina. Ok, qual o preço?
7 anos. Por que ele tem que trabalhar 7 anos? Porque ele não tinha dinheiro para pagar o dote pela menina. Não se tirava a filha da casa dos outros para passar mal, não. Se pagava um dote para o pai da menina para dizer, eu tenho o que dá para a tua filha. Ele não tinha 7 anos de trabalho. Irmãos, eu não entendo esse texto até hoje. Quando ele dorme com a esposa que casou, no outro dia que ele vem saber que é a irmã mais velha. Como é que isso é possível, gente? Não, fala sério comigo. Como é que isso é possível? De duas uma, o Jacó estava trêbado, com todo o respeito. Ele tinha passado de bêbado e não viu direito o que aconteceu. Ou então havia alguma regra de que a mulher tinha que cobrir a cara na noite de núpcias, para demonstrar castidade. Só sei que no outro dia ele disse, espera aí, mas eu dormi com quem não é minha mulher. Pois é, aqui na nossa terra, vai em primeiro lugar a mais velha. Para pegar a mais nova, vai trabalhar de novo. Ah, mas isso é injusto. Injusto nada. 7 dias de prazer você tem que dar para essa minha filha, porque senão te mata agora, cabra. Ela tem direito aos 7 dias de felicidade. Vá cumprir teu pacto. Aí, no final de semana, eu te dou a outra adiantado, confiando que você vai trabalhar. 7 dias de felicidade para a outra. Gente, Jacó era forte. Muito forte. E depois dos 7 dias de felicidade, desce. Vai trabalhar 14 anos, coisa. 14 anos trabalhando. Depois de 14 anos, ele disse, paguei as 2. Já estava com filhos. Labão disse, não, meu filho, não vai embora. Você me enriquece. Você me enriquece. Fica mais um tempinho comigo, que agora você diz o teu salário. Jacó vai trabalhar, então, agora para ter as coisas dele. 6 anos trabalhou. Labão, um patrão de primeira, trocou o salário dele 10 vezes. 10 vezes Labão trocou o salário dele. A riqueza que Jacó produziu era tão grande que da casa de Labão para a casa de Jacó eram 3 dias de distância. E quando Labão ia pegar, ele trazia o fruto do trabalho dele, deixava o fruto do trabalho de Jacó. Jacó chegou ao ponto de dizer na cara dele, disse, você trocou meu salário 10 vezes, 10 vezes. Eu não dormia à noite, eu não dormia de dia, eu trabalhava feito um maluco. Eu me arrebentei na vida para ter o que tenho, e você ainda vem com onda. Quem aguenta trabalhar tanto, irmãos? Podia estar na casa do pai, administrando o quê? Tudo. E podia ter pedido para Eliezer, que trouxe a mãe dele, trazer uma menina linda. Vinha Raquel, mas quis botar o pé pelas mãos. Ok, mas pastor, graças a Deus, pelo menos em casa ele tinha paz, né? Porque trabalhar, ser arrebentado pelo patrão, o sócio me roubar amanhã, tarde e noite, mas pelo menos em casa tinha paz. É? Valeu o texto. As irmãs se odiavam. As irmãs se odiavam. Teve um dia que o pobre coitado chegando do trabalho, a mais velha, Lia, disse assim, hoje você é meu. Como assim hoje eu sou seu? Pela escala, hoje é Raquel. Não. O meu filho Rubens, ele conseguiu encontrar uma fruta afrodisíaca única aqui no deserto, chamada mandágora. E ele encontrou, trouxe para mim. Minha irmã olhuda viu, Raquel olhuda viu e disse, eu quero a mandrágora. Tá, você quer? Vamos fazer negócio. Qual é o negócio? Ele é meu hoje à noite. Você entendeu o nível?
A briga entre as duas era tão grande, o ódio entre as duas era tão grande, que um dia Raquel quer bater em Jacó, dizendo, você não me dá filho. Jacó tem que dizer, minha senhora, eu estou no lugar de Deus. Você não produz, sua irmã produz. E o pior não é isso, hein? O pior é que, por ver que não dava filhos, Raquel pegou a escrava dela e disse, deita com minha escrava, porque o filho que você vai ter com ela é meu. Aí a irmã que já tinha dado 6 filhos, disse, é assim? Então você vai deitar também com a minha escrava. Pense, se 2 já é horrível, 4. Se Deus não é com Jacó, ele não tinha paz fora, ele não tinha paz dentro, até que a mulher amada gerou um filho. Qual o nome dele? José. E para quem o pai faz tudo? Quer dizer, ele já tinha problema na vida, e ele ainda vai buscar mais o quê? Adivinha quem é vendido? E conta uma história, veio uma fera e acabou com seu filho. Irmãos, pergunte a pais que enterraram os filhos, se há uma dor maior do que essa. Agora, pior do que enterrar filhos, é não poder enterrar filhos. E aí, quando a mulher amada tem o 2º filho, o indivíduo tem uma estatura tão terrível, que ao sair da mãe mata. Benjamim, depois que Raquel teve, mata, porque ninguém aguentava um parto daquele. Disse, gente, não aguento mais não, vamos voltar para casa, vamos. As próprias mulheres falavam, meu pai está te roubando, meu pai está te roubando, meu pai está te roubando, vamos voltar. Quando ele volta, o sogro vem para matar ele. O sogro só não mata ele porque Deus intervém. Quando ele se livra do sogro, adivinha quem está vindo abraçar o irmão? Diz quem vem abraçar o irmão. Oh, que saudade. Eu estou te esperando há 20 anos, Jacó. Sabe o que ele fez? Ele mandou presente atrás de presente, mandou presente atrás de presente, botou os filhos das mulheres que ele não gostava na frente e ficou ele atrás com a mulher que amava e os filhos. Deus foi tocando no coração de Esaú. E Esaú disse assim, meu irmão, não quero nada teu. Eu prosperei em tudo. Esaú ficou com o pai e guardou tudo que era do pai, gente. Para depois, quando o pai morrer, ele não brigar por 1 centavo da primogenitura. Tudo ficou com Jacó. Porque senão a Bíblia tinha dito. E Esaú fica 20 anos do lado do pai. Porque o pai é enterrado por Esaú e Jacó. Esaú fica 20 anos do lado do pai, cuidando de tudo. E quando Jacó volta riquíssimo, e a herança é toda dele. Tudo bem que o primogênito também dava uma parte para o irmão. Mas eu não sei se Esaú aceitou. Presentes ele não quis aceitar. E quando os dois se encontraram, Jacó se dobra 7 vezes, como que dizendo, eu sou teu servo. Esaú levanta Jacó, beija Jacó, abraça Jacó, choram desesperadoramente. Ele precisava viver tudo isso. Bastava naquela tarde fatídica dizer, não, pai, não sou eu.
Isso é tão verdade, porque ele, Jacó, quando era velho, quando os filhos de José foram para ser abençoados, ele troca a mão, se lembra? Ele bota a mão direita no menor, Efraim, e a mão esquerda no maior, Manassés. Ele foi a maior prova de que não precisava de tudo aquilo. Eu vim em nome do Senhor Jesus te avisar uma coisa fundamental na tua vida. Escolhe hoje. Escolhe bem. Escolhe certo. Escolhe a vida. O Senhor bota diante de nós hoje a vida e a morte, e escolhe a vida. Porque mesmo escolhendo errado, o Senhor ainda nos ama tanto, nos ama tanto, nos ama tanto, que mesmo no meio das dores, Ele nos preserva para pelo menos chegar no final da vida e dizer, foi tudo ruim, mas eu ainda estou vivo. Escolhe a vida. Escolhe confiar no Senhor. Mas pastor, não está chegando nada. Calma, vai chegar. Mas ele falou e não está acontecendo. Vai acontecer. Mas ele disse, vai acontecer. Escolhe o Senhor. Ouve a palavra dele hoje à noite. Te queda diante dele. Ele vai fazer todas as coisas. Se o Senhor está trazendo uma palavra dessa hoje à noite, é porque em 2026 muitos de nós teremos a oportunidade de Jacó, de escolher entre a vida e a morte. Escolhe a vida. Se tem que sofrer, sofre pelo Evangelho. Se quem que está em cadeias, que esteja em razão por causa da pregação da cruz, da loucura da cruz. Se tem que perder tudo, que seja em razão do nome dEle. Se tem que acabar a vida na penitenciária e sentenciado a perder a cabeça, faz isso com dignidade, porque combateu o bom combate. Guardou a fé, encerrou a carreira, e sabe o que está esperando lá em cima. Vive para o Senhor. Vive para o Senhor. Vive para o Senhor. Eu não sei que dia você vai ter que fazer a escolha da tua vida. Se é essa semana, se é esse mês, se é esse ano. Mas em nome do Senhor eu venho como ministro do Senhor, porque eu sei quando o Senhor me usa. Eu sei quando eu não falo. Escolhe a vida. Escolhe a vida para não gemer no final da tua história. Escolhe a vida. Dá para chegar no final da vida, tendo vivido momentos incríveis na presença do Senhor. Usufruído de toda a graça de Deus. O avô de Jacó, aos 75 anos, foi chamado para ser pai de uma multidão. Teve filho aos 100. E Deus olhou para ele e disse, calma,
eu te dou 75 anos de groja para você aproveitar seu filho. Está pensando que a promessa de Deus está demorando? Está pensando que o Senhor não vai cumprir a palavra dele? Está pensando que o Senhor não vai fazer na tua vida o que Ele disse que vai fazer? Espera pacientemente. Espera com confiança no Senhor. E não toma a decisão que você quer tomar. Pensa direito. Não é só tua vida que está em jogo. Não é só tua vida que está em jogo. Cuidado para não jogar fora 2026, 27, 28, 29 e 30. Cuidado para não jogar fora de 30 a 40. Cuidado para não jogar fora de 40 a 50. E chegar em 2060 e dizer: que bom que ainda estou na presença de Deus, mas foi tão ruim. Foi ruim porque quis. Ouça o que o Senhor está te falando. Escolhe a vida. A vida. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque tu és Deus. Obrigado pela alegria que nós sentimos. Faz-nos viver, Deus, e confiar na tua palavra. Amém. Amém.